Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão vendo aí a briga entre Malafaia e Pablo Marçal, e embora hoje seja 19 de 9 de 2024, enquanto a direita estiver nesse amadorismo, esse vídeo vai fazer sentido, porque a gente imagina o quanto está sendo desnecessário e prejudicial esse confronto para a direita no Brasil, né? A gente sabe muito bem o que está acontecendo, ou seja, quem para pensar o que é a direita em relação ao que é a esquerda, né, entende claramente que o que está acontecendo e fatalmente, também lamentavelmente, os líderes de direita, né, entre aspas, ali Bolsonaro e Malafaia, né, tem os outros representantes de direita, Nicolas, o Zema e entre outros, mas vamos dizer assim que o Bolsonaro ele é o revolucionário, né? E Malafaia ele é o influenciador, né? Aquele camarada que representa, que tem voz na bancada evangélica e na direita, no conservadorismo em geral, né? Por participar de muitos eventos que envolvem o conservadorismo, que são os cristãos e evangélicos e outras religiões. Então, a gente vê que esses líderes, entre aspas, né, porque não existe um dono à direita, mas a gente vê que, de momento, existe ali uma liderança e eles deixam graves falhas, né, pelo caminho, né? Embora as do Bolsonaro seja mais contundente que a do Malafaia, o apoio do Bolsonaro a um socialista, né, que inclusive apoia aborto, né, se dá pela presidência do seu partido, que é o seu emprego, né? E em consequência, Bolsonaro vai defender ali o quê? O seu dinheiro dentro do partido, né? Porque quanto mais prefeituras, né? Quanto mais cadeiras, quanto mais mandatos, né? Mais repasse e mais grana para a empresa que banca o salário do Bolsonaro hoje. Não é só o único, porque ele tem aposentadoria, mas o partido é o seu patrão, né? Ali através do Valdemar. E aí ele tem que levantar as bandeiras do seu patrão, né? Mesmo assim, nós sabemos que existe sim um caminho para conciliar isso, né? Porque o Bolsonaro ele tem força de influência para ganhar a candidatura de prefeituras, de estado, de vereador, né? Então, o que eu chamo a atenção é que envolve vários aspectos em comparação com a esquerda, onde vimos que eles entram em acordo entre si e não existe esse amadorismo, né? Para poder evitar ali essas divisões que acontecem agora na direita, né? Deixando o eleitor confuso, né? Então, para a gente mapear, vamos pontuar algumas coisas, né? Verba de campanha, mídia tradicional, mídia moderna, estratégias digitais, fundamentos, princípios, né? Ideologias, tanto de direita quanto de esquerda. Vamos mapear para a gente entender o que está acontecendo e o quanto a direita tem que evoluir, né? Por exemplo, ideologia de esquerda. Deve ter ideologia de direita? Sim, porque ideologia é um conceito de um ideal que se defende, né? Então, a direita ela tem medo dessa palavra, por isso acaba que a ideologia de direita, que é um conceito, um ideal para defendermos, acaba que fica minguado, embora a maioria saiba que precisa existir, né? Mas é exatamente essa palavra. A direita não tem uma ideologia formada para defender, para seguir um padrão. A direita não tem um ideal alicerçado, né, leal, né? E para piorar, a esquerda plantou ali um desequilíbrio dentro do conservadorismo no cerne da questão, desde a educação básica à educação religiosa. Ou seja, percebemos muitas das vezes no nosso conservadorismo, né, uma manipulação, ou seja, muitos homens e mulheres, né, conservadores, eles cresceram defendendo ali a distância do confronto, por exemplo, o tratamento com o dinheiro, né, a aproximação com o governo, com política, com sujeira. Então, algumas questões que foram levantadas dentro do conservadorismo através da educação das famílias de bem eram que, por eles serem de bem, eles precisariam estar distante do confronto, desse meio, e fazia com que ninguém se aproximava. Então, essa direita, sem padrões fiéis e sem uma legenda clara, né, ainda sofre com a nossa cultura de não gostarmos de uma apuração profunda dos fatos,
para termos ali a essência das coisas, né? Isso é cultura brasileira, né? Ou seja, não se envolve com nada no seu puro teor, né? No profundo, no querer conhecer as coisas desde o princípio. Nós não temos essa cultura, né? Não generalizando, mas em sua maioria é essa maioria que vota, né? Então, em outras palavras, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho, ele explica muito bem isso quando se refere a padrões religiosos, né? O nosso povo meio que defende metade de uma coisa e defende metade de outra que não se casam, porque ele não sabe a fundo o que significa esse princípio. Então ele mistura um princípio com outro, só porque está em nome do bem ou está em nome de Deus, sabe? Só que tem coisas que é como se fosse um pleonasmo da palavra. Você não tem sentido, você já pratica uma coisa que praticar aqui também. O Olavo de Carvalho, ele explica muito bem isso quando se refere a padrões religiosos, a educação, a conhecimento, tanto no catolicismo quanto no evangelismo, nos cristãos, né? O fato de misturarem com os outros grupos de preservação de valores, como por exemplo a maçonaria, ali o Rosa Cruz. Então, assim, não fecha a coerência. Ou seja, no mundo todo, um católico ou cristão, sem ser no Brasil, a pessoa conservadora, se ela tem uma religião, né, do cristianismo ali, por exemplo, ela não vai ser maçom, nem Rosa Cruz, pelo simples fato de que uma coisa já propõe um princípio. Por que você vai pular para outra organização que propõe parte desses princípios que estão aqui, que são mais abrangentes? A Bíblia abrange tudo. Todo comportamento, todo modo de viver social, né? Modo de agir. E aí tu pula para dentro de uma outra organização, né? Secreta ou não, e quando já estavam aqueles princípios que se defende aqui, defendidos na Bíblia. Então é como se fosse tu não dar crédito para o teu Deus e você ir praticar os mesmos princípios numa organização que, embora fale a palavra de Deus, acredita nela, mas passam a defender aqueles valores através de uma outra pressão, de uma outra forma de estímulo, né? Mas o que defende uma coisa defende a outra, que é a ajuda entre si, o crescimento entre todos em conjunto, ajudar ao próximo, multiplica o seu e ajuda a multiplicar o do próximo, socorrer, manter os bons costumes ali, os princípios, os valores, né? A troca dos valores, né? E o incentivo dos valores disciplinares, né? A ponto de aumentar o conhecimento do próximo coletivamente, ou seja, isso precisa estar dentro ali das organizações religiosas explicando. Então nós não temos ali uma apuração profunda dos nossos valores, dos nossos princípios. Está na Bíblia, mas a gente não transfere isso para a educação, seja na religião ou seja nas escolas, nas faculdades. Só mesmo aquele que vai estudar a teologia, por exemplo, eu estudei isso na teologia, né? Essa questão que o Olavo diz, que só essa bagunça existe no Brasil, né? De cristãos maçons, né? Por exemplo, lá no Grande Oriente do Brasil, da maçonaria, e no Oriente de São Paulo também, existem cristãos, inclusive políticos aí, né? Ou seja, é uma falta de discernimento do cristão em não entender a Bíblia e a abrangência de conceito e de princípio que ela te educa. E aí, como Deus não fica ali fisicamente te pressionando dia a dia, né? Visivelmente, é como se você não consegue seguir aqueles padrões bíblicos com Deus e dentro de uma organização secreta ou fechada, você tem uma pessoa física para te lembrar e te pressionar até a seguir certos valores. É válido? É, mas por que não seguir aqui diretamente com Deus? Então, o brasileiro, ele não conhece os seus pilares no profundo. O brasileiro de direita, conservador. Consequentemente, não dispõe ali da lealdade a esses pilares, né? E a grande maioria do brasileiro opta por seguir coisas, né, sendo alienado pela sociedade, né? Então, se um camarada cristão foi para uma organização e ele prosperou, aí pronto, vira um ideal social e o outro vai imitar só porque deu certo em um, mas ele foge ali do profundo, do princípio, né? É uma fuga do estudo profundo. O brasileiro tem essa natureza. Então, existe uma bagunça cultural aí dentro do conservadorismo e fica ali a falta do moralismo, né? Então, aonde chegamos com esse raciocínio, né? A esquerda, por si só, comemora, né? Porque parte dessa nossa alienação foi plantada por eles, né? Através ali do cirúrgico marxismo cultural, que tem essa teoria de conspiração, né, antissemita, né?
ou seja, contrária à extrema-direita. Então ela comemora por ter plantado isso na educação, na religião também, porque, né, eles faziam parte de lideranças e plantavam em cartilhas, até agora recentemente. Inclusive o Malafaia é um dos autores da descoberta de algumas cartilhas. Ou seja, a esquerda ela usa regras fiéis e leais às suas leis, ali do leninismo, do marxismo, né? Desde que surgiu lá no século XX, né, na Europa, e impregnou, né, fielmente a esquerda usa isso. Então, o que eu estou dizendo é que a esquerda ela é fiel cirúrgica nesses princípios, né, e evita esses confrontos que a direita pratica lá entre eles. Então a esquerda ela está ideologicamente doutrinada por princípios, né, marxistas, leninistas, né, por um ideal que está acima de tudo. E se falarmos dos princípios que a esquerda defende, marxismo moral, o leninismo, chega a ser assustador as doutrinas. Eles sabem muito bem manipular isso, né, para parecer que o socialismo, que o comunismo, ele é um conto de fadas, né, para parecer, né? Mas de fato ele é cruel, porque são contra valores familiares, são contra valores cristãos, né? São a favor do aborto, né? Eles são a favor da libertinagem, né? Depravação, até incesto, né? E aí essas questões são cartilhas, né, bem definidas e estão dentro da lealdade nas ideologias esquerdistas, né? E eles protegem com toda a veemência ali e estrategicamente, né, abordados nas horas certas, né? A maior prova de que a esquerda planta, né, elabora, planeja minuciosamente suas ações é o próprio 8 de janeiro, né? A gente vê que a urna por si só ela é difícil ser manipulada, mas o que acontece é que às vezes o TSE ele não apura uma questão que vai favorecer a direita, e ele apura uma questão que falhou, que vai favorecer a esquerda. Por quê? Porque a esquerda não bate muito nessas questões do TSE, de ter uma contagem impressa, além da digital. Então, a esquerda meio que é o inimigo menor do STF e do TSE, vamos dizer assim. Então, por conta dessa sugestão do Bolsonaro ali nas manifestações nessa época da eleição, nasceu uma esperança, né, numa multidão, inclusive muitos idosos, né, um momento vulnerável, não receberam uma orientação, e sim um silêncio absurdo de quem era ali o representante naquele momento, que era o Bolsonaro. Então, um silêncio inclusive covarde, né? E ele era o único que teria ali um poder de voz para convencer esse povo, se ele viesse a público e falasse: pessoal, saiam daí, porque a briga é outra. A briga vai ser judicial, a briga vai ser na apuração. Inclusive, eu já perdi o mandato, já é janeiro, e eu não tenho mais ali a jurisprudência nisso. Então não pode nem defender vocês. E ele se calou. Eu sou pró-Bolsonaro, mas aquele momento ali eu já comecei a achar muito esquisito, sabe? Então houve ali uma ignorância, houve uma infantilidade, houve uma falta de conhecimento de realidade do que acontece. Mas o Bolsonaro ele tem uma visão, ele é um visionário, mas para coisas mais políticas e operacionais. Agora, a questão assim de maldade, de sagacidade, dentro da artimanha espiritual, a gente vê que ele falha. E aqui nesse momento, a esquerda, aqui voltando a falar dos planejamentos, das estratégias da esquerda, a esquerda estava plantando esse cenário do 8 de janeiro, né? Tanto que houve ali um motim, e aí fingiram que a coisa ia favorecer, então vamos agora se manifestar lá no Planalto. E aí essa multidão foi atraída. Colheu-se prova lá, né? Incentivou, né? Tipo, jogou comida lá e todo mundo foi faminto comer a comida. E quando os famintos estão comendo comida, você vai e flagra eles num terreno proibido. Então você aproximou um determinado rebanho para fotografar agora provas para poder já prender todo mundo. E aí já tinha ônibus preparado, todo mundo entrou no ônibus e foi prendendo todo mundo.
Então, assim, na direita não tem uma liderança política nem religiosa que tenha assim uma estratégia cirúrgica, que esteja no combate o tempo todo da estratégia da esquerda. Então, para tu ter uma estratégia direita, você tem que ter a clareza da esquerda, o que ela planta, e ainda tentar se antecipar, porque ela vem 32 anos, 35 anos de hegemonia. Então, eles não são amadores. Amadores é a direita que agora chegou no poder através do Bolsonaro. Tivemos um gostinho. Então, um pouquinho que a gente aplicou deu um resultado tremendo. Imagina se a gente consegue 8 anos de direita, 16 anos de direita. Tanto que nossos números foram para o superávit. Agora já estão no déficit. Nós estamos em 2024. Então, as nossas lideranças de direita, elas falham nesses que têm o poder de voz, que hoje é Bolsonaro, Malafaia. E quando abre a boca, acontece isso que estamos vendo aí. Ou seja, contrário a nos aproximarmos cada vez mais de um modelo fiel, de uma cartilha que combata ali as diversas crenças limitantes, mas muitas das vezes a gente se pega num bloqueio, numa limitação que a gente herdou de religião, de educação. Então a direita, os cristãos, estão muito distantes ainda do verdadeiro evangelho, né? Alguns vivem o verdadeiro evangelho, mas eu digo assim, é como se a gente não tivesse um modelo para seguir, e aí cada um segue de um jeito, e aí desse jeito, maioria segue errado, minoria segue certo. Então, eu estou falando de sinceridade e fidelidade, sabe? Com Deus e com o que significa uma cartilha de direita, de conservadorismo, né? De preservação dos princípios e valores. E a gente não tem uma clareza no povo, a gente tem clareza em dois, o que é ser um conservador. Então, estou falando do evangelho de João, né? Viver a guerra do evangelho espiritual dentro do material, porque nós somos físico, material. Nada poderia existir sem o espiritual, né? Que se define ali na tricotomia, né? O princípio de tricotomia, que são os três entes, né? Eles sempre estarão juntos. Então não tem como nem fugir do espiritual e nem viver só o espiritual e esquecer o carnal. Nós temos que viver os dois. Na verdade são os três, corpo, alma e espírito. Mas falando aqui de ações políticas e tal, em geral a vida toda, temos que viver os três em harmonia, todos nos mesmos níveis, né? Quem deixa de conhecer o seu espírito por achar isso uma coisa religiosa, está indo contra a própria vida, porque a sua vida ela se define por esses três entes, né? A pessoa não precisa ser cristão nem religioso. Se a pessoa foge de conhecer o seu próprio espírito, né, que é conhecer o seu eu, porque a matéria não é você, você é o seu espírito, sua alma e espírito. Então quem se priva de conhecer isso está se distanciando do seu real eu, né? Então, dados esses aspectos, até líderes importantes cristãos, né, em sua maioria, são tomados por desequilíbrio emocional e pouco racionalismo, né? Aí o exemplo do Silas Malafaia, que deveria usar ali o seu poder de influência, né, com governança racional, se entrega para as emoções e orgulho, né, e vai defender suas ações num ponto de vista materialista, né, de orgulho, né? Partiu de um momento que o caminhão era dele, ele que pagou, o cara tentou subir, ele não deixou e está tudo certo. Ali era para ele ficar emocionalmente feliz, ou seja, o outro candidato tentou subir numa propriedade minha, eu não deixei, eu governei. Mas ele não governou. Ele só não deixou o cara subir, o cara governou a mente dele. E aí começou. Ele foi para o microfone, para a tela e começou a gravar. E um absurdo, né? Vou desmascarar ele. Aí começa, ainda está corrente. Hoje é 19/9. Ele ainda vai postar, ele todo dia praticamente está postando uma bomba que ele chama do Pablo Marçal. Não vou defender nem o Pablo, nem o Silas. Eu estou aqui para criticar o momento que nós vivemos de direita, de conservadorismo no Brasil. É muito amador, é absurdamente amador. A gente achou uma onda no Bolsonaro e isso é muito bom. Precisa de uma pessoa revolucionária para criar essas ondas. O Marçal, ele é um outro revolucionário, num modelo curioso de se ver, né? Ou seja, por exemplo, o que o Bolsonaro pratica agora é dependência do financeiro, e ele se sujeita
a proteger, a apoiar um socialista. O Marçal não teria esse motivo, porque ele é um bilionário. Ele não vai defender um salário de 40 mil num partidinho, sendo que ele ganha isso por minuto, talvez, por hora. 40 mil por hora é provável. Ciente de que ele já fez milhões em horas, né, em lançamentos. Então a gente vê ali que o Silas Malafaia meio que desconsidera toda a sua carreira no Evangelho, né? Sua carreira até empreendedora, que é bonita, tanto nos canais de TV, nas suas instituições e associações e as suas editoras, ou seja, uma diversidade de empreendimento que o Malafaia fez. Eu admiro o Malafaia em muitas questões, inclusive na questão de conhecer o mal no ponto de vista do Criador, mas não sei o que motivou o Malafaia em estar nesse momento muito emocional, muito, onde quando você está por emoção, o racional te governa. Então é o que está evidente. Então, falando aqui dos projetos do Malafaia, não podemos deixar de lembrar a luta dele nos últimos anos, né, contra essas pautas, né, esquerdistas, leninistas, marxistas, de libertinagem, nas cartilhas de educação pública. Ele conseguiu, com muita luta, identificar, levar para a bancada, ajudar ali a combater e derrubou muitas cartilhas. Então ele tem um trabalho bonito, só que chega nesse momento, existe uma probabilidade muito grande do povo esquecer o passado e ficar com as cenas de momento, que são ridículas. Ou seja, uma liderança nessa magnitude, ir para frente da câmera e mostrar que está abalado, que está com raiva, né? O sentimento de raiva ele é perigoso porque ele tira dessa racionalidade e te traz a reacionalidade, não na racionalidade. Embora o pastor colecione suas benfeitorias, seus valores, são muitos seus valores, sua persistência, sua história no ministério pastoral é muito bonita, mas eu vejo ali que nesse momento ele entrou por um caminho que, pelo que a gente conhece o Malafaia, ele não vai reverter, ele não vai voltar atrás, ele vai botar energia nesse negócio. Não sei se vai ficar pior, tomara que não, tomara que isso tenha um viés que ele reconheça ou que ele abra depois, que é um viés de alavancagem, porque à medida que a gente não critica tanto o Marçal, é por entender que ele sabe usar a ferramenta digital que impulsiona ali o seu trabalho no ponto de vista de alcance. Então, a gente sabe como funciona o cérebro brasileiro. O cérebro brasileiro, ele não quer assistir e nem ouvir o seu plano de governo. Ele quer assistir como você é e como você chama atenção. E ele vota por uma atitude, ele vota por uma figura. O povo brasileiro, infelizmente, a gente sabe que tem uma classe que é racional, que é inteligente, mas tem a outra classe que a gente nem sabe onde está atrás da televisão lá e está assistindo esse auê. Esse auê, eles comemoram quem foi melhor, quem foi no embate, e na hora da urna vai votar. Então, o Marçal ele tem uma inteligência nisso e ele sabe usar isso a favor dele, né? Embora quem é inteligente sabe o lado inteligente dele de governo, de administração e de multiplicação e de estratégia. Então, dentro do que ele mostra aqui de explosivo, está também o lado bom dele. E o Malafaia, por si só, pode estar usando essa estratégia também para alavancar as redes deles, que o Malafaia tem aí 4,1 ou 4,2 milhões de seguidores. O Marçal tem muito mais disso, né? O Marçal só na outra lá estava chegando a 15, e nessa agora de emergencial que ele criou ali, provisória, já bateu 5 milhões. Então, definindo aqui a direita, a gente consegue chegar no consenso de que ela é despreparada, ela é amadora, a direita, né? E quem a representa, né? Define ali a direita como despreparada, né? E muito longe de um plano fiel, ideológico, né? Que tem que ter um ideal para servir ali no rigor, né? A direita não tem uma ideologia para seguir, mesmo sendo a Bíblia o melhor manual ali, né? Aí os que deveriam externar, né, a interpretação bíblica, né,
de sua melhor forma e de seu melhor manual cirúrgico ali, superior aos manuais de esquerda, vem a público e mostra esse desequilíbrio, né? E aí gera mais ruptura dentro do legado, né? Ou seja, toda hora a direita volta a estaca zero. Temos linhas claras bíblicas que mostram o evangelho como deve ser seguido, saindo das crenças limitantes, né? E dos bloqueios religiosos e frouxos, né? Que herdamos aí de séculos. E, inclusive hoje já é possível entender a malha educacional, pelo menos ali na teologia, né? No seu ponto de vista de teodiceia, no seu ponto de vista de teologia permissiva, né? O que deixa a gente conservador, cristão, mais próximo do ideal. E aí, por outro lado, né, o Marçal, embora eu já tenha ponderado sobre ele, né, ele não está isento de crítica, né? Sabemos que muitas das ações dele geram ali um exagero e discrepância, né? Mas entendemos que precisamos dar uma certa gordura ali para ele, se tratando ali do período eleitoral, no caso em que admitimos que ele não possui ali verba de campanha, né? Sabemos que ele, embora bilionário, ele não vai derreter o seu dinheiro, porque nós sabemos que são bilhões que o governo federal libera para essas campanhas. Então, mesmo ele sendo bilionário, não tem como ele bater de frente. Então, e ele passa a usar suas técnicas, né, de sabedoria no digital, que trazem, né, conversões, né, e captam ali uma quantidade de seguidores que em grande parte é um eleitorado. Então, esse estardalhaço que parece oportunismo do Marçal, de certa forma, valida, né? Porque atrai seguidores que convergem em eleitores, né? Então, em relação às falas do Marçal, com mentalidade diferenciada, né? Que consegue abrir uma forma de entendimento para todos, não só para ele, né? Isso é muito interessante. Uma mentalidade que agrega a direita até, no ponto de vista de governo, de estratégia a curto ou a longo prazo. Então, percebemos que diversos bloqueios de mentalidade, de escassez, a direita mantinha até a minha geração agora, recente. Inclusive alguns ainda, no nosso meio, sem sente que ainda tem essa herança que ainda não correu atrás de conhecimento e ainda pratica esses bloqueios de escassez, né? Limitantes e bloqueadores, né? E parte dessa educação dentro da religião, que é um ambiente onde a direita conservadora frequenta, era inclusive plantado pela esquerda, né? Alguns desses bloqueios que a religião herda foi plantado pelo marxismo cultural, sabe? Portanto, devemos saber que muitas das nossas crenças limitantes foram sim plantadas, né, pelas leis e manuais de leninismo e marxismo cultural, através até da teologia, né? de formações de teólogos, né? não em geral, né? Então, os formadores de opiniões, formadores de corpos docentes, né? Até líderes evangélicos, líderes católicos, líderes cristãos, muitos ali envolvidos, muitos sem sentir que foram impregnados, e outros de propósito, né? Por essas ideologias de esquerda que fazia com que a direita ficasse minguada, né? Então, existem pessoas se levantando no nosso momento agora, na nossa geração, com essa mentalidade livre, onde podemos cada vez mais ler a Bíblia e entender que sermos filhos de Deus é viver o reino dele aqui na terra. Então, vai contra aquela mentalidade de ficarmos quietinhos, porque somos de bem, conservadores, e temos que ficar em prudente observação e oração. Não, a gente percebe que viver o reino de Deus na terra é viver ativamente o que Deus deixou na terra para nós. E governo de Deus na terra é um governo sobre a terra, né? Então, na teologia, ela cita ali a Teodiceia como o mal, uma coisa que não devemos temer. Nós devemos temer a Deus. Então, quando a gente foge, né, do confronto, a gente está temendo o mal e não temendo a Deus. Então a gente não vai atrás de soluções, né? A gente não coloca, não pratica o evangelho do reino. A gente pode praticar talvez só o evangelho da propagação, mas a gente não pratica o evangelho do reino. Então,
para a gente ter posições, para a gente ter herança de reino, para a gente ser filho do dono, né? Então, viver como filho de Deus é exercer ali, né, o livre-arbítrio, viver a possibilidade de gerar, né, de gerir, de governar, de desfrutar, né? A própria Teodiceia diz, né, existe o querer de Deus por bênção e o querer de Deus por condição, né? Deus pode te abençoar porque Ele quer, e Deus pode te punir porque Ele quer, independente do que você faça. O exemplo é Jó, da Bíblia. Então, Deus decide, Deus define, né? Permite ou não, né? Ou seja, existe a condição e o livre-arbítrio, né? Dentro do que Ele permite e intervém ou não. Então, definindo ali o Pablo Marçal como um homem acelerador desses conceitos que em nossos tempos agora vem se acendendo aí, mesmo já existentes, né, dentro da teologia, só que antes manipulada, porque nós não tínhamos a velocidade do conhecimento através da informação digital, da tecnologia e da internet. Então, até a teologia era manipulada. Hoje não. Hoje qualquer um senta na frente do computador, inclusive até com inteligência artificial, e consegue fazer um estudo de Bíblia em pouco tempo, sem manipulação nenhuma, né? Então, tu pega aí várias versões da Bíblia escrita, então tem as versões que não foram manipuladas, então você pega traduções puras, né, do hebraico para o latim, do latim para o português, e você consegue entender e as pessoas postam na internet e rapidinho chega a mentalidade e você faz um estudo novo, um estudo mais puro da teologia, e é onde eu vejo que o Marçal é um agregador disso. Não é o criador, não é o precursor, mas é um multiplicador dessa mentalidade de conhecimento sem bloqueios. É possível analisar tudo, né? Analisando uma coisa com a outra para achar a causa. E absorver só o que interessa, ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, não é porque ele tem uma mentalidade um pouco diferenciada ou de um exercício específico que ele alcançou por treinar muito a mentalidade, que ele seja o dono da verdade. Não, para que, resumindo, né, é lamentável que esteja acontecendo isso com a nossa direita, com o nosso conservadorismo. Esperamos e temos esperança de que isso não se agrave, gerando ruptura, gerando divisão, isso se resolva, né, da melhor forma, e que os governantes de direita conservadores assumam sim as posições de governo, que não sejam falsos direitistas, né, que não sejam falsos cristãos, igual alguns apareceram na era Bolsonaro e foram eleitos e depois tiraram a máscara. Então a gente torce para que isso seja só um fogo de palha e que pare o quanto mais cedo possível. E que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus nos dê capacidade e inteligência para que dentro ali do seu conhecimento, dentro da sua sabedoria bíblica, a gente salvar esse país que está prestes a entrar numa escalada grave e absurda e declinante para o socialismo e comunismo, que temos exemplos aí na nossa cara, né? Muito fáceis de analisar e ver que não é o melhor caminho. Então, pessoal, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus nos proteja de um golpe maior, né, dessa esquerda, desses planos malignos, e que Deus salve a nossa nação, né, e nos abençoe cada vez mais, pois essa nação é muito rica, né, muito abençoada por Deus, e mal nós conseguimos usufruir dessas bênçãos materiais, naturais, geográficas, visuais. Então, nós pedimos a Deus que nos proteja e nos ajude, porque sem Ele nada somos, a combater esse mal político também. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.